Bem, amados, graça e paz. Estamos aqui alegres por mais uma oportunidade que temos. Apesar que eu não imaginei que era a oportunidade minha hoje à noite de pregar, não é? Houve uma pequena confusão nos avisos e em especial no boletim da semana passada, mas para a glória de Deus, sou eu que estou escalado e eu vou tentar transmitir a palavra de Deus nesta noite, não é? Com ousadia e com alegria, porque Deus me vocacionou para isso e aqui estou para pregar a palavra de Deus. Eu gostaria que os amados abrissem no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Livro de Apocalipse, no capítulo 5. Amém? Nós não temos hoje as imagens, os irmãos então irão ler nas suas próprias Bíblias. Diz assim esse texto da palavra santa de Deus: Então vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: digno é de romper, quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, nem sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de olhar para ele. Então um ancião me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. E eles tinham 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Com um deles tinha uma harpa de taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo: digno és de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povos e nações. Tu constituíste reino e sacerdote para Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares, milhões e milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo que nele há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram amém. Os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amém. Mantenha as suas Bíblias abertas nesse texto, por favor. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de te adorar, de te louvar. Tu és um Deus tão grande que nós não podemos nem imaginar a dimensão da tua pessoa.
Pai, eu te louvo e te agradeço, porque tu enviaste Jesus, teu Filho amado, perfeito e sem pecado, para viver entre nós e por nós morrer em uma cruz. Obrigado, Jesus, pela salvação que tu nos destes, no nome do Senhor. Amém. Amém, irmãos? Amados, a palavra Apocalipse é descobrir o que estava encoberto. Então, não tem nada a ver com destruição, fogo, catástrofe, não tem nada a ver com isso. No Novo Testamento, geralmente com a conotação religiosa distinta, a revelação de Deus nós entendemos ali, porque o Novo Testamento são as profecias do Antigo Testamento se revelando no Novo Testamento para um novo povo que somos nós, que foram todos antes de nós também. E é importante entender, irmãos, que apesar de sabermos que a história dos homens e do mundo estão nas mãos de Deus, no braço forte do Senhor, escrito no livro, fora para dentro e dentro para fora, selado por 7 selos, contendo a revelação e desígnios do homem e a consumação dos desígnios de todas as pessoas da terra. Sabemos disso, mas nós não podemos ficar apavorados quando as pessoas falam em Apocalipse. Nós não podemos ficar apavorados, irmãos. É importante entendermos 2 coisas importantes no livro de Apocalipse. A primeira é, de uma forma soberana e inexplicável, Deus dirige a história. Deus dirige a história. Em segundo, somente Jesus pode revelar, interpretar corretamente a história, porque Ele é o Redentor e o realizador de toda obra de salvação. Os irmãos podem perguntar: mas pastor, e a Segunda Guerra Mundial morreu tanta gente? É verdade, morreu muita gente. É difícil da gente engolir isso, é verdade. Mas Deus sabe da história, Deus dirige a história, Deus é Senhor da história. Amém? Deus é Senhor da história. E esse texto mostra para a gente algumas coisas, irmão Elias, que se explicam por si só. Prestem atenção, no verso 1, tem aí na sua Bíblia: então vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado por 7 selos. E selado por 7 selos. Ele, só Ele tem a história em suas mãos. Ele é o Senhor da história, como eu já falei. Se o Deus existente fosse uma energia, a história humana estaria completamente à mercê da casualidade, do azar e da força cega da natureza, ou da empáfia do egoísmo do coração do homem. No livro do Apocalipse nos mostra que quem está reinando acima de todos os povos, quem é? Nós, Deus, acima de todas as dimensões. Não é uma energia fria e cega, não, mas é alguém, uma pessoa absoluta, que nós não chamamos aquilo, mas aquele que dirige a história. É uma pessoa capaz de amar, capaz de ser solidário, capaz de se envolver, capaz de escutar, capaz de querer bem. É uma pessoa e não um poder cósmico que rege a nossa história e a história do mundo. E este livro não é como outros livros que temos. Nós temos a Bíblia em nossas mãos. Não, na época do Novo Testamento, os livros eram grandes rolos de papiros, que para levá-los para algum lugar é necessário ter muitas mãos para ajudar. Mas aqui mostra exatamente que pessoas ricas é que possuíam muitos livros. Isso mostra a dimensão e o poder e a glória de Deus, porque Ele tinha em suas mãos este livro que passa
para o Senhor Jesus. A grandiosidade do nosso Deus, grandiosidade, riqueza infinita que pertence somente a Ele. Por isso devemos glorificá-lo. Este rolo revela o plano salvífico de Deus, que contém os destinos de todos os homens. Contém o meu destino, destino de Elias, de Adinaldo, de Felipe Ramos, e o seu destino também está escrito naquele rolo. E é interessante que a Bíblia revela, Jonatas Luan, é que aquele livro era escrito por fora e por dentro. Revelação completa e plena da minha vida e da tua vida também. Estarão nesses livros aquilo que nós falamos, aquilo que nós fizemos, com quem nós casamos, quem somos, o que entendemos que somos. Toda a nossa vida estará escrita naquele livro, retratada naquele livro. Queridos, ao abrir deste livro, será a queda das superpotências, do pecado, da Babilônia universal, de Satanás, o opressor das nossas almas, da autoglorificação da iniquidade, será destruída pelo juízo de quem? De Deus. Pelo o juízo de Deus. Esse juízo trará consolo às lágrimas, acabará com as ambiguidades, todas as dores, clamores, perguntas serão respondidas neste dia, quando o Senhor Jesus voltar. Amém, irmãos? É necessário que entendamos isso. E o Senhor Deus vai inaugurar um novo céu, uma nova terra, onde será encontrada paz e justiça. Amém? Queridos, quando se fala em Apocalipse, não se trata de temer, de destruição, terremotos, mas sim de vitória para aqueles que pertencem ao Senhor. Ele tem a história em suas mãos. Amém? E Ele colocará um ponto final da história dos homens com a vinda do Senhor Jesus. Em segundo lugar, Zé Lopes e Lúcia Lopes, no verso 4 e o verso 5 desse texto diz assim: e eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então um ancião me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. A maior pergunta da história, irmãos, e a mais tremenda também: quem é digno de fazer isso? De responder essa sucessão histórica, isolada, de convergir tudo para o final bom para todos nós. Quem é digno? No verso 4, João demonstra a sua emoção em chorar, Silvana Paula, em chorar, pois ele não via ninguém da espécie humana capaz de abrir o livro, de quebrar os seus 7 selos. E ele chora, e chora muito. Entre os seus contemporâneos não tinha ninguém com poder para fazer isso. A história de dor da vida humana não tinha resposta, porque aquelas pessoas não podiam fazer nada. Isso denuncia a pseudo-divindade do imperador romano. Isso mostra que o imperador romano não era Deus, ele não tinha poder para fazer isso. César não era digno da história, ele não podia abrir o livro, porque ele não era digno da história. Podemos hoje também, irmão Adinaldo, dizer que nem Trump, nem Temer, nem Merkel, nem a rainha Elizabeth, nem o governador de Pernambuco, nem a prefeita da cidade de Caruaru pode abrir esse livro. Pode abrir esse livro. Nesses todos que eu citei, não há confiabilidade para levar a história a um final feliz. Não há. A sociedade humana está encurralada pela sua própria impotência
diante deste livro, irmão Lucas. Irmão Lucas. No verso 5 do texto, um ancião diz: não chores, João, não chores, João. Eis que o leão da tribo de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus Cristo. Quer dizer, o forte de Judá, aquele que ruge e espanta até o leão que tenta nos devorar, o diabo, que anda ao nosso derredor durante toda a nossa vida. O rugido do leão assusta até o leão diabo, inimigo nosso. A raiz de Davi, ele vem da geração de vencedor, e ele venceu triunfando na cruz. O escrito de dívida que havia contra nós foi o quê? Rasgado, foi retirado, e não existe mais. E não existe mais. Ele triunfou sobre o inimigo, sobre o pecado e sobre a dívida que nós tínhamos. O Senhor Jesus foi achado digno por 3 realizações. A primeira, ele foi morto em meu lugar, em seu lugar e no lugar de todos que estão aqui, e os que estão fora, os que estão lá na festa também. Ele morreu por todos nós. Segundo, ele comprou para Deus homens de todas as tribos, povos e nações. Terceiro, ele fez deles reino e sacerdote para Deus. Essas 3 coisas, irmã Eliane, deram a Jesus a capacidade e o poder de abrir esse livro, de quebrar os 7 selos. Amém, irmãos? Eu gostaria de falar uma coisa para os irmãos também aqui. Talvez a sua vida aqui na terra, não é como a minha e como de outros irmãos, seja marcadas por dificuldades, por lutas. Tem irmãos que não casaram bem, tem irmãos que sofrem com um filho rebelde, tem um filho que sofre porque o pai é alcoólatra. Então existe uma série de coisas nas nossas vidas que são ruins, não é verdade, irmãos? Existe muitas coisas nas nossas vidas que são ruins, mas eu quero dizer para os irmãos, em terceiro e último lugar, existe uma esperança de um final feliz. Amém? Vamos ver o verso 6 e o verso 7, o que dizem para nós. Depois vinha um cordeiro, que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado por 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Vamos explicar aqui um pouco desse texto, que parece Jesus com 7 olhos, 7 chifres, é muito feio, né? Acha bonito Jesus com 7 chifres, 7 olhos, irmão? Não é bonito não, né? Parece mais o inimigo, que é feio para sempre. O porquê o texto diz 7 chifres? 7 é o número da perfeição, é da totalidade. 7 chifres representa toda a força que ele tinha e que ele tem e que ele terá. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. 7 olhos, por que diz que ele tem 7 olhos? 7 é o número da perfeição. E foi espalhado sobre a terra para ver o sofrimento humano, para contemplar o que o homem sofre. E viu o cordeiro de pé. Ele foi ressuscitado dos mortos e estará de pé para sempre, pois não mais morrerá. Amados, a mensagem da cruz é o que devemos pregar, e a pregação do Cristo da cruz é que pode alterar a realidade da vida de muitas pessoas. Tem muitas pessoas que vivem tristes, por isso se afundam na bebida, nas drogas, na cachaça, na violência, na prostituição, no alcoolismo, no homossexualismo,
em tantas coisas que detesta, Deus detesta, e as pessoas fazem e se afundam no lamaçal do pecado. Essas pessoas precisam ouvir de nós que só Jesus Cristo salva, e que Jesus é a mão estendida de Deus para restaurar a vida destas pessoas. No verso 7 diz o seguinte: ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. A história está nas mãos de Jesus Cristo, e é isto que nós devemos nos apegar. O Cordeiro que tira o pecado do mundo, como disse João o Batista, morreu e ressuscitou, e vivo está para sempre. Amém, irmãos? Isso deve mudar alguma coisa em nós. Na parte 8b do texto que nós lemos, diz: ao recebê-lo, dos 4 seres viventes, os 4 anciãos prostraram diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e tinha uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos justos. Ou seja, os justos que oram até por aquela pessoa, diante de Deus, as orações estarão lá reservadas. É necessário entendermos isso também. A oração, o falar com Deus, fica numa parte da taça, como que um incenso. É óbvio que isso aí aqui é simbólico, não fica dessa forma, mas quer dizer que as nossas orações estarão para sempre na presença de Deus. Para sempre na presença de Deus. A irmã Luzeni sempre fala de uma determinada pessoa que era membro aqui da igreja e que veio a falecer, né? E que orava muito por determinada pessoa que é membro da nossa igreja. E essas orações, segundo ela, vão ser ouvidas por Deus. E lendo esse texto, eu posso compreender porque essas orações estão ainda diante de Deus, e que Deus possa ouvir estas orações. Verso 12, o texto diz assim para a gente: e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Riqueza, as nossas vidas, o que temos de melhor em nossas vidas, temos que consagrar ao Senhor. Sabedoria, a nossa inteligência, a nossa capacidade de articular, os nossos raciocínios, a nossa cultura, tudo deve ser dado ao Senhor. Tudo deve ser dado ao Senhor. Tudo deve ser dado ao Senhor. Poder, da juventude até os últimos dias da nossa vida. O que significa isso, irmão Elias? Da juventude, a força dos jovens. Você é jovem, você tem força. Jovens gostam de sentar aqui. Deus quer de vocês toda a força. Toda a força. Dos mais adultos, que parece-me que gostam mais de sentar desse lado aqui, né? Deus quer receber de você toda a sua sabedoria, experiências que vocês acumularam desde a época que eram jovens. Honra, a primazia, o melhor de nós, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa vida. Deus quer o melhor da nossa vida. Irmãos, nós não podemos brincar com isso. Deus quer receber o melhor da nossa vida. Você tem que lembrar que não está glorificando qualquer pessoa, mas você está glorificando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém, irmãos. Louvor, seja ao Cordeiro todo elogio. Louvar é elogiar, não é isso, irmão pastor Reginaldo? Louvar é elogiar a pessoa. Então ele merece o nosso melhor louvor. Todo louvor deve ser dado a ele, um louvor sincero e de coração. Não apenas cantar algumas coisas, mas um louvor que brota de um coração, de um espírito que mora dentro de nós, que deve ser sincero. O verso 13, irmãos, do texto diz assim: depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que nele há, que diziam:
aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o poder para todos sempre. Amém, irmãos? Amém. E glorifiquemos o nome do Senhor dessa forma. Então ouvi de toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo que neles há. E eles diziam: aquele que está sentado no trono, o Cordeiro, seja o louvor, honra, glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, irmãos. Queridos, o livro de Apocalipse deve revelar para nós verdades tremendas. Só Deus tem a história em suas mãos. Só Deus tem a história em suas mãos. O rolo das nossas vidas está na mão de quem, segundo o texto? De quem? O rolo das nossas vidas, que revela tudo que eu sou, que eu fui, ou que eu quis ser, e revela isso, está na mão de quem? De Deus, irmãos. Quem está sentado no trono? Deus, o Rei, o Senhor. E Jesus toma o livro, abre o livro, para revelar um final feliz para a sua história e para a minha história. Amém, irmãos? É necessário entendermos essa verdade. Jesus, o vencedor, o único que pode abrir este livro, pode quebrar os selos, vai destruir Satanás. Ele é o único digno de fazer isso, e é o único que tem poder para fazer isso, porque morreu na cruz para nos salvar, para me salvar e para salvar você também. Existe uma esperança. Amém? Existe uma esperança, e essa esperança é na pessoa bendita de Jesus. Nele e só nele podemos ter um final feliz. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glórias sejam dadas ao nome do Rei Jesus. Amém? Eu convido o grupo de louvor aqui à frente, e nós vamos louvar com a música antiga. Essa música é bem antiga. É uma música que fala da volta do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé todos, aonde estivermos, e vamos glorificar a Deus, porque nós esperamos essa revelação final do Senhor Jesus Cristo. Alfa e Ômega, tu que estás assentado no trono, sempre reinando soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com o seu povo. Amém? Quem aqui se deseja reunir-se com o Senhor? Quem deseja reunir-se com o Senhor? Quem deseja reunir-se com o Senhor? Amém, irmãos? Todos nós desejamos nos reunir com o Senhor. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando soberano, anjos cantando,
porque tu virás. Então o quê? Então subiremos contigo estarei. Para conduzir sempre. Aleluia, aleluia. Ó Senhor Jesus, Tu és o alfa, no alfabeto grego a primeira letra, e Tu és o ômega, no alfabeto grego a última letra. Tu estavas com Deus no princípio e estarás reinando com Deus no final das nossas histórias. Senhor, que Tu conduzas as nossas histórias, Pai, para um final feliz, Senhor, vencendo o choro, a doença, a tristeza, a falta de dinheiro, as dificuldades da vida, Senhor, que todos nós enfrentamos em tempos e tempos. Ó Pai, mas faz com que o Senhor Jesus volte rápido. Ó Pai, nós precisamos e queremos, o hino que cantamos, dizemos que ansioso esperamos a Tua volta, Senhor. Mas podemos ajudar nisso quando a gente fala de Jesus, quando a gente envia missionários para os campos missionários. Existem mais de 2.000 lugares onde se nunca ouviu falar de Jesus. É necessário que mandemos missionários e missionários para atender esses lugares, Senhor, porque a Tua palavra diz, e Tu mesmo falaste, quando em todos os lugares o Teu nome for pregado, assim então Tu voltarás. Ó Deus, ajuda a Tua igreja, Senhor, essa pequena igreja aqui reunida, a fazer a obra missionária, para que possa acelerar a Tua volta, e em breve possamos estar contemplando a Tua volta, no nome de Jesus. Amém, irmãos, amém. Tu que estás assentado